Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Muito bom estar de volta com vocês. E hoje nós estamos em um lugar muito especial. E daqui nós temos uma das vistas mais belas de Jerusalém. É o lugar onde nós temos a vista panorâmica de Jerusalém. E este lugar é o Monte das Oliveiras. E por que este lugar recebe este nome? Pela quantidade de oliveiras que havia na encosta do monte. O Monte das Oliveiras foi e será palco de muitos acontecimentos na Bíblia. Este lugar, então, está marcado por vários acontecimentos, coisas que se passaram por aqui nessa região, neste monte, coisas importantes que nos relata a palavra de Deus, falando acerca da vida de oração do nosso Senhor Jesus, da ascensão dele, falando acerca de homens que passaram por aqui. Mas tem algo muito importante que ainda vai acontecer neste lugar. E isso quero trazer para vocês hoje, uma profecia que vai acontecer aqui no Monte das Oliveiras, que vai se cumprir, que ainda não se cumpriu, mas eu creio que já está próximo. E nos fala a respeito dos finais dos tempos. Aqui neste lugar também aconteceu o discurso do Senhor Jesus acerca dos finais dos tempos. E eu quero ler uma parte desse discurso para vocês. E é justamente o assunto que quero mais frisar neste lugar. Um assunto que está queimando no meu coração. Um assunto que já estamos aí vivenciando praticamente. Que é acerca dos finais dos tempos. Amém? Então vamos lá. Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, e todas as nações. Então virá o fim. Quando eu leio esse texto e vivendo o que nós estamos vivendo hoje em dia, de fato, eu fico assim com o coração mais temente ao Senhor, porque eu creio que já estamos vivendo já nos finais dos tempos, que já estamos próximo ao arrebatamento da igreja. E aqui Jesus está dizendo: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, quando aumentar a maldade e o amor de quase todos se esfriar, e fala aqui que ainda é o princípio das dores. Tudo que nós lemos aqui, queridos, você pode perceber que está acontecendo hoje em dia. Tudo que nós lemos aqui na palavra já está acontecendo. Nós já estamos vivendo, acredito eu, este princípio das dores, mas ainda não é o fim, a palavra de Deus está dizendo. Jesus disse: ainda não é o fim. Queridos, eu no meu coração, eu creio que o primeiro passo aí dos finais dos tempos, né, aquilo que eu aprendi, conforme eu vivi e aprendi na palavra de Deus e no Evangelho, eu acredito que primeiro será o arrebatamento da igreja. E a palavra de Deus está dizendo aqui, o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então a nossa primeira preocupação hoje com os finais dos tempos, acredito, deve ser o arrebatamento da igreja. E todas as profecias já se cumpriram. Tudo aquilo que a Bíblia nos diz que ocorreria antes do arrebatamento da igreja já se cumpriu. Ou seja, nós já estamos muito perto, muito próximo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, porque o Senhor mesmo disse, nem o Senhor Jesus sabe, somente o Pai sabe. Mas todos aqueles que estiverem salvos em Cristo Jesus ouvirão a trombeta tocar. E no arrebatamento da igreja, primeiro os mortos irão ressuscitar e depois nós, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus. E será um tempo maravilhoso de glória. Então, queridos, hoje a nossa parte é nos preparar, é nos santificar, é manter a nossa vida em santificação, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso corpo, alma e espírito esteja irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos perseverar até o fim, que nós possamos perseverar até aquele dia. Amém? Então aqui Jesus, neste mesmo lugar, Jesus aqui assentado com seus discípulos ensinava e falava acerca dos finais dos tempos. E há algo que vai acontecer, que está em Zacarias 14, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso vai ser glorioso, vai ser majestoso. Isso já será depois do arrebatamento da igreja. Assim creio eu. Hoje em dia eu sei que daqueles que creem no arrebatamento da igreja, existem pessoas que creem que será pré-tribulacionista, que será, outros que creem que será mesotribulacionista, ou outros que creem que será pós-tribulacionista. Ou seja, alguns creem que a grande tribulação, que a tribulação e a grande tribulação vai ser após o arrebatamento da igreja. Outros creem que vai ser na metade aí deste tempo da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, que entre os 7 anos, né, que diz a palavra de Deus, 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, os mesotribulacionistas acreditam que o arrebatamento vai ser no meio deste período de 7 anos. E também existem aqueles que creem que o arrebatamento da igreja vai ser pós-tribulacionista, após este período de grande tribulação. Eu particularmente creio que será pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada e tirada daqui da terra, e estará com o Senhor Jesus, que durante esses 7 anos de grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande tribulação, eu creio que então neste período de 7 anos nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com o Senhor já, e a igreja já terá sido arrebatada. Eu não sei qual é a sua crença, aquilo que você crê, e até eu quero que você deixe aí nos comentários, deixe a sua opinião, deixe a sua fé aí, vamos compartilhar. Eu respeito muito aqueles que creem diferente do que eu, tenho pessoas muito próximas a mim que creem diferente. Bom, espero que vocês estejam ouvindo bem, porque está sonando os alarmes aqui das orações dos muçulmanos. Mas nós vamos seguir, nós vamos continuar. Parece que sempre que a gente começa a falar aqui em Jerusalém, a gente ouve esses ruídos que é para nos impedir de avançar. Mas vamos avançar neste assunto, amém, queridos? É muito importante. Então eu respeito muito a sua opinião, a sua fé, eu respeito muito aquilo que você vai colocar, qual é a sua crença. Porém, algo é certo, meus queridos, meus amados e queridos, que me ouvem, que me veem. Algo é muito certo. Nós precisamos estar preparados para este dia. Nós precisamos nos preparar. Porque o arrebatamento virá, como diz a palavra de Deus, é muito certo. Nós não saberemos nem a hora, nem o momento. Nós só precisamos estar prontos. Só precisamos estar em Cristo. Só precisamos estar com a nossa vida diante de Deus. Amém? E não podemos perder de forma alguma o arrebatamento. Não vamos deixar que o inimigo nos iluda, o inimigo nos seduza. Não vamos deixar, né, que venhamos a perder este maravilhoso arrebatamento da igreja. Porque depois disso, conforme a minha fé, conforme aquilo que eu aprendi na palavra, virá um tempo de muitas dores. Um tempo de muito sofrimento sobre a terra.
Você pode dizer, mas nós já estamos vivendo um sofrimento, já estamos vivendo tantas coisas, mas isso não se compara. Isto não vai se comparar. Então, que nós possamos a cada dia temer ao Senhor, andar com o Senhor Jesus e estar com os nossos olhos fitos nele, na sua palavra, na sua verdade. Amém? E algo que eu quero falar com vocês aqui neste lugar, que é muito importante, acerca de uma profecia que ainda não aconteceu, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir aqui neste lugar, e está no livro de Zacarias, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 5. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Queridos, esta profecia está falando a respeito da segunda volta de Jesus. E aqui, então, a segunda volta de Jesus não seria o arrebatamento da igreja, porque a igreja no arrebatamento vai se encontrar com o Senhor nos ares, mas na sua segunda volta, na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai pisar os seus pés aqui no Monte das Oliveiras. E vai ser algo tão tremendo e tão terrível que a palavra de Deus diz que o monte vai se dividir. O monte vai se fender, vai se dividir. E a palavra de Deus diz que quando isso acontecer, quando Jesus pisar os pés, então, sabe o que vai acontecer? Vai sair águas deste lugar que vão fluir e vão chegar até o Mar Morto e vão trazer vida ao Mar Morto, vão curar o Mar Morto. Queridos, coisas maravilhosas, tremendas, Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus virá e virá com os seus santos. Virá com a sua igreja, assim eu creio, a sua igreja que foi arrebatada, virá com o Senhor. Eu não sei se nós vamos poder ver isso com os nossos olhos. Eu não sei como vai ser, a palavra de Deus não nos dá detalhes, são, como dizemos, mistérios, são coisas que somente quem viver vai ver, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Todo olho o verá. Vamos ler o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Aleluias. Esta segunda volta do Senhor, todo olho verá. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus, ele vai pelejar. Todas as nações virão contra o Senhor. Aí nós já estamos entrando no Armagedon, não é verdade? Todas as nações virão contra Israel, estarão contra o Senhor, estarão contra Israel. E o próprio Senhor Jesus vai pelejar e vai lutar. E vai eliminar todos os seus inimigos. Então, queridos, nós teremos tempos que virão aí pela frente. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos fazer parte realmente deste plano que o Senhor tem para nós. O plano que ele tem para nós não é que nós estejamos aqui na grande tribulação sofrendo e morrendo se quisermos ser salvos. Não, o plano que ele tem para nós é um plano de salvação, é um plano de sermos arrebatados, é um plano de estarmos, como ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para o lugar que eu vou preparar. Então o plano dele é um plano de um futuro abençoado, de um futuro magnífico junto com ele e de também reinarmos com ele. Nós iremos reinar com o Senhor por 1000 anos sobre a terra. São muitas coisas que irão acontecer e nós não podemos deixar de fazer parte do principal, da primeira parte, da primeira etapa, que é o arrebatamento da igreja.
Amém? Espero que alguma parte ou que todas as partes tenham tocado o seu coração neste vídeo, que você seja muito abençoado e que nós, como Igreja do Senhor, possamos estar cada dia alertas, atentos, porque breve o Senhor Jesus voltará, levará a sua igreja e então tudo vai se desenrolar aqui na terra, tudo vai acontecer, mas enquanto isso nós estaremos com Ele. Nós estaremos na presença dEle, o adorando, estaremos com nossos corpos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muito, desde Jerusalém, desde o Monte das Oliveiras. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.